queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula de física a gente vai falar de formas de propagação de calor. E o meu objetivo aqui é sempre mostrar para você que no seu cotidiano tem muita física. E por mais que você não perceba isso, tá lá. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de propagação de calor. Ok, calor é uma palavra que você usa o tempo todo. Aposta, nossa, mas eu tô com calor, mas não sei o que calor a gente usa. Agora, o que será que é calor? Será que calor tem relação com a temperatura também? O que é isso? São palavras que a gente usa, mas que não necessariamente a gente sabe o que elas significam. Então, a minha ideia é trazer esse significado, mas de um jeito que fique óbvio, que fique prático. E toda vez que você falar de calor, você vai associar a essa aula aqui. Olha lá, calor, vamos lá. Trânsito, pensa lá no trânsito mesmo da cidade. O que é o trânsito? Essa movimentação. Energia térmica, já falo, de um corpo para outro. Energia térmica, gente, energia é uma palavra bem complexa, porque a gente tem vários tipos de energia. Aqui a gente está falando da energia térmica. Vamos pensar o que é essa energia térmica. Temperatura, acho legal a gente falar dela para poder chegar no calor. Todos os corpos, quando eu falo corpos, é você, é uma, sei lá, panela. Gente, corpo, eu tô generalizando qualquer objeto. Vamos mudar para objeto, você prefere? É que às vezes eu quero falar que é uma pessoa e pessoa não fica legal. Vou usar corpo, mas entenda isso, tá legal? É uma palavra que a gente usa muito na física. Então, associa aí corpo, por exemplo, com uma pessoa, um objeto, alguma coisinha do tipo. Tá, olha o que acontece. O corpo, ele tem uma certa temperatura. Todo corpo tem uma temperatura. Se eu pego uma caneca, ela tem uma temperatura. Essa caneca que é de cerâmica, por exemplo, ou de algum outro material, ela tá na temperatura ambiente. Beleza. Só que ela pode, se eu colocar um café quente, vai tender o quê? A mudar essa temperatura. O que acontece? Ó, acontece um trânsito, uma movimentação. Essa é a ideia. Movimentação da temperatura, vamos pensar assim, movimentação basicamente de uma energia que está relacionada com a temperatura de um corpo para o outro. Então é como se o café e a xícara trocassem energias. Olha que coisa bonita, que é a troca de calor. E aí eu falo mais, a troca de calor, ela vai acontecer, eu dei o exemplo da xícara do café, enfim, mas ela vai acontecer sempre de um corpo que tem uma temperatura mais alta, mais elevada, para um corpo que tem uma temperatura o quê? Mais baixa. Então esse trânsito acontece sempre do temperatura mais alta para o mais baixa. Então, aconteceu esse trânsito, chama calor. Tá, mas aí a gente vai pensar então em fontes de calor. Quem que é esse cara? Quem que é esse corpo que está com essa temperatura mais elevada que vai trocar para o amiguinho, para o outro corpo? Vamos pensar naqueles filmes, você que adora assistir um filme, ver televisão, enfim, ou até escutou, leu em algum lugar aquelas histórias que a pessoa foi lá na neve, tá passando um frio. Estão dois colegas lá. Passando um frio, mas tá lá na neve, porque neve é bonito, né? A gente no Brasil tem essa tendência a achar que neve é coisa linda, maravilhosa. Mas passa frio? Passa. Não tem como não, passa frio. Você tá lá na neve, então vamos pegar um caso bem extremo. Um desses corpos, uma dessas pessoas, tá com muito frio. Chega a um frio extremo que pode gerar até danos, né, para a saúde. Às vezes começa as pontinhas do dedo ficar o quê? Mais roxo por causa da circulação, que é difícil. Gente, é frio extremo, tá? Bem extremo, negativo, neve, pensa nesse contexto. A outra pessoa, ela não tá com tanto frio assim. Qual é uma tendência? O que a gente pode fazer para ajudar? E aí é uma sugestão e aparece muito isso em filmes e vídeos, enfim, como eu disse. A pessoa que tá com a temperatura mais alta, né? Tá com uma temperatura do corpo, ele tá mais quentinho, vamos pensar assim, ele pode ajudar o colega. Fazendo o quê? Fazendo que isso aconteça, ó, esse trânsito de energia, ele passa o calor dele para o outro. Como é a melhor maneira? Posso abraçar? Opa, abraça lá o colega, ajuda ele. Só que o que acontece? Normalmente a gente está com muita roupa. A roupa em si, ela pode ajudar, mas atrapalhar nesse caso, porque a roupa, ela é um isolante térmico, ok? Então quer dizer que a roupa, ela não te esquenta. Isso é importante. A roupa, ela impede que tenha essa troca de calor com o quê? Com o meio externo. Então, se você tá do lado de fora, olha, de novo, olha o calor, olha como eu falo dele, olha como ele aparece no seu dia, gente. A roupa, ela serve para que a sua temperatura do corpo não fique mais baixa por causa do tempo lá fora. Então, você tá lá com a temperatura do corpo mais quente, teu amigo com a mais baixa.
Tira parte, põe em contato, põe pele com pele, abraça, põe a pele com pele o amigo. O que vai acontecer? O seu corpo que está mais quente vai ter esse trânsito de energia do mais quente, temperatura mais alta, para o que está mais baixo. Vai chegar no momento que vai ter o quê? Um equilíbrio térmico. Isso significa que a temperatura do seu corpo e do seu colega vai ficar a mesma. Que isso significa equilíbrio térmico. Tá, então aí eu mostrei para vocês o que é, definimos bem calor. Mas a gente precisa pensar, então, em fontes de calor. Eu disse que, nesse caso, você é uma fonte de calor. Você consegue pensar em outras fontes de calor? Talvez a mais óbvia seja o quê? O fogo. Sim, senhores, o fogo. Então vai lá o cara, põe uma fogueirinha, você põe a mãozinha, traz um conforto pro coração, né? Quando você tá com frio, uma fogueirinha. Cuidado, gente, fogueira tem lugares certos para serem feitos, né? Vamos ter também esse tipo de cuidado. Então, fonte de calor, tá? Fogo é um exemplo, mas a gente pode ser uma fonte de calor se a nossa temperatura for mais elevada do que ao outro, né? Do que do outro que a gente vai entrar em contato. Então, aí tem esse trânsito. Vou falar então agora das formas de propagação de calor, uma vez que a gente já entendeu o que é calor. Vamos pegar essas três: condução, convecção e radiação. Vamos falar primeiro da condução. A condução foi até o meu exemplo aí. Você e seu amigo se abraçando. Foi um exemplo. Ela acontece de uma maneira mais eficiente em sólidos, tá? Então, o que é? Dois corpos com temperaturas diferentes são colocados o quê? Em contato. Depois que eles entram em contato, tem essa troca de calor e faz com que elas fiquem no final na palavra-chave, que é equilíbrio térmico. Então, esse é um exemplo de condução. Aqui coloquei o cafezinho, porque também acontece depois de um tempo na xícara de café, né? Elas chegam no equilíbrio térmico. Acho que ficou bem claro já nesse meu outro exemplo o que é uma condução para vocês. E aí o meu conselho é, pense em outros casos. Eu aposto que você vai ver muitos casos de condução sem saber que era efetivamente isso que acontecia. Vamos pensar na segunda forma de propagação, que é a convecção. Olha lá. Lembra que sempre parece muito difícil o que eu estou lendo, mas a hora que a gente vai para os exemplos, é para ficar óbvio que isso acontece o tempo todo na sua vida. Movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Aí você olha, vamos lá. Vamos pensar aqui no ar. Olha que bonito, ele está aqui. O tempo todo acontece. Você já teve, imagina, o privilégio de, naquele dia de muito calor, olha como a gente fala, muito calor, mas vamos pensar que é uma temperatura bem elevada, de entrar num ambiente que tem o quê? Ar-condicionado. Ô, Brasil, que paz que traz no coração, né? Você tá lá todo suando, trabalhado no suor, aquela loucura, você entra. O que acontece? Primeira pergunta que eu faço pra vocês. Aonde fica esse tal de ar-condicionado? Fica embaixo, em cima, do lado, aonde? Fica sempre na parte superior. Por que será que isso acontece? Por que ele fica em cima e não embaixo? Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada corrente de convecção, que é um fluxo do ar, porque a gente não consegue ver, que ele vai o quê? Se movimentando. O ar frio que o seu ar-condicionado joga, ele tem a tendência a descer. E o ar quente que está aqui embaixo, ele tem a tendência a fazer o quê? Subir. Então fica esse movimento o tempo todo. Se eu colocar o ar-condicionado embaixo, o que vai acontecer? Não tem essa movimentação, esse fluxo. E aí cai por terra, não serve para nada. Então é por isso que o ar-condicionado fica lá em cima. E aí a gente tem as famosas correntes de convecção, que são muito interessantes. Vou dar um outro exemplo, talvez bem aplicado. Vocês já devem ter visto também questões de incêndio, é muito triste. Incêndio em ambientes fechados. Quando começa a pegar fogo, o ar do fogo, né, ele vai o quê? Vai esquentar o ar, não tem como. E aí depois a gente até discute um pouquinho melhor por que isso acontece. Esse ar cheio de fuligem e quente, ele vai fazer o quê, hein? Ele vai subir, ele vai descer. Olha o que eu acabei de falar, que o ar frio desce e o quente sobe. Então o ar quente subiu, ele vai empurrar e vai ficar lá em cima. Toda a poluição, a queimada, vamos dizer assim, embaixo vai ficar um pouco mais puro. Então o meu conselho, espero que você nunca passe por isso, mas se acontecer, vai agachado. Abaixa, porque lá embaixo o ar é mais puro e não está tão quente quanto em cima. Então, lógico, tomando vários cuidados,
Espero que ninguém nunca passe por isso, mas tá aí uma dica que pode te ajudar naquele momento de emergência. Pensa aí. Vamos falar do último? Radiação. Radiação. Vamos lá, de novo, nomes difíceis, mas que tá aí na sua vidinha. Processo de emissão de ondas eletromagnéticas. Você fala, ondas eletromagnéticas. Para e não foca nesse nome aqui. Vamos pensar de uma maneira mais clara e óbvia. Ondas eletromagnéticas. Olha lá, aquele dia bonito, olha para o sol, dá aquela olhadinha para ele. O que você acha que acontece? Que a gente fala que o sol esquenta, ai, tão gostoso aquele dia frio, você vai no solzinho, Por que isso acontece? Porque o sol, ele tem ondas eletromagnéticas que a gente não vê, que vem para onde? Para a Terra. Essas ondas, elas esquentam mesmo. Por isso que ela é uma forma de propagação de calor. Então, a Terra ela é quentinha, vamos pensar assim. Por quê? Por causa das ondas eletromagnéticas do quê? Do Sol. E se a gente pensar aqui nessa vela bonitinha ou no fogo, como eu falei, o que acontece? Você precisa pôr a mão no fogo para ver que está quente? Será que se você pôr só pertinho, já não vai dar aquela esquentada? Vai, porque as ondas eletromagnéticas também são, aqui, ó a palavra, radiadas, né? Saem do fogo, então também te ajuda a dar aquela esquentada sem você precisar efetivamente pôr a mão, tá? Mas eu adoro o exemplo do sol. Eu espero que tenha ajudado a diferença entre calor, temperatura e como esse calor se propaga, que na verdade acontece o tempo todo na sua vida. A gente só tá fazendo o quê? Colocando nomes, dando nomes para eles. E eu acho que é um pouco isso a física, dar nomes às coisas que acontecem no seu cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!